Afinal, de que lado o Yoshida tá? Por trabalhar na segurança pública, os seus interesses sempre pareceram alinhados com a segurança pública, lógico. Mas nesse capítulo, que possivelmente marca a despedida do Yoshida, começou a surgir essa dúvida. Em meio ao conflito iminente entre o demônio da guerra e o demônio da morte, seria ele um aliado da Yoru? Ou será que ele representa uma terceira força que talvez queira proteger o Chainsaw Man e poderia ter uma aliada poderosa que anda bem sumida? Até porque, da forma como termina o capítulo, abre-se margem para essa teoria. Enfim, nós vamos conversar sobre isso e muito mais ao longo desse vídeo, então fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 213 de Chainsaw Man. Antes de começar o review, eu quero comentar uma novidade muito irada com vocês. Depois de Chainsaw Man e Look Back, foi divulgado ontem, em 2 de setembro, que alguns mangás one-shot do Fujimoto serão adaptados em anime em um projeto que está sendo chamado de 1726. E dentre eles, será adaptado o mangá Nayuta da Profecia, que foi justamente de onde saiu a inspiração para a criação da Nayuta de Chainsaw Man. Para quem não sabe, as primeiras histórias que Fujimoto criou na sua carreira viraram uma coletânea de one-shots. No caso, essa daqui, que tá na minha mão, que eu comprei pela Amazon. Várias dessas histórias foram criadas na época em que Fujimoto ainda era um estudante, quando ele tinha de 17 a 26 anos. E é interessante que em cada conto tem um pequeno comentário do Fujimoto explicando qual foi a motivação para criar a história. Por exemplo, em Nayuta da Profecia, o comentário tem um tom provocativo em que ele disse o seguinte: soube que o corpo editorial da Jump Square disse que eu, Tatsuki Fujimoto, não era capaz de criar personagens com características únicas. Então, elaborei isto aqui para mostrar a eles que não é o caso. Até hoje, a Nayuta é uma personagem de que gosto muito. Pelo que foi divulgado até agora, os 8 contos que estão nessa coletânea serão adaptados em anime, sendo que cada história será produzida por um estúdio diferente. Esse projeto, 1726, será lançado no dia 8 de novembro de 2025 no Amazon Prime, e com isso, os únicos mangás do Fujimoto que ainda não foram lançados em anime são Fire Punch e Sayonara Eri. Quem sabe um dia, né? Bom, se você puder apoiar o meu trabalho no canal, você pode fazer isso se tornando membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas quem não puder, só de se inscrever, comentar, curtir o vídeo ou comprar os mangás de Chainsaw Man pelo meu link na Amazon já é uma grande ajuda. Após o Denji ter feito uma saliência quando recebeu uma certa foto da Fumiko, esse capítulo começa com ele refletindo sobre duas mulheres gatas que de certa forma usaram o próprio corpo para fazer o Denji tomar o partido delas. De um lado, a Shi-chan quer o Denji como seu aliado para derrotar o demônio da guerra, enquanto a Fumiko quer que ele derrote o demônio da morte. E diante dessa situação, o Denji estava se achando super popular. Como sempre, o Denji continua sendo um idiota, né? Mas às vezes rola um resquício de esperança porque ele se deu conta de que, geralmente, em momentos como esse, ele costuma ser enganado. Ou seja, ele percebeu que é bem provável que a Shi-chan e a Fumiko estejam tentando manipulá-lo, e nessa hora, Denji se lembrou das palavras do demônio do fogo, dizendo que ele teria que escolher entre duas opções novamente. Será que ele teria que escolher entre o demônio da guerra e o demônio da morte? Como o demônio do fogo não deixou claro que tipo de escolha o Denji vai ter que fazer, existem várias possibilidades, né? Além dessa alternativa que o Denji cogitou, pode ser que ele tenha que escolher entre Asa e Yoru, ou entre Nayuta, se estiver viva, e Asa e Yoru. Conhecendo Fujimoto, eu espero sempre pelo pior cenário, em que provavelmente o Denji vai ter que se deparar com alguma escolha bem dramática. Mas enfim, enquanto o Denji refletia sobre essa escolha misteriosa que o demônio do fogo comentou, ele reparou que pedras tinham sido jogadas na janela da enfermaria onde ele estava. Denji se levantou e se deparou com o Yoshida do lado de fora, debaixo da chuva. E percebam que a Shi-chan e a Kiga abriram os olhos quando perceberam a presença do Yoshida assim que ele chegou na escola. Mas o que mais me chamou a atenção foi: por que a Shi-chan não fez nada? Por que ela não tentou intervir? Será que isso também fazia parte do seu plano? Eu achei isso suspeito, mas vai saber, né? Enfim, Denji se encontrou com Yoshida do lado de fora e quis saber o que ele estava fazendo ali na chuva. Yoshida respondeu vagamente que queria dar uma olhada na escola, mas depois explicou que foi graças ao Denji
que ele teve a oportunidade de entrar na escola. Pela idade do Denji, existia uma chance de que ele entrasse no ensino médio, e por isso a segurança pública decidiu matricular o Yoshida para que ele pudesse escoltar o Denji dentro da escola. Vale lembrar que, inicialmente, o Yoshida foi recrutado para fazer parte da escolta do Denji no arco dos assassinos internacionais, e que ele até teve uma conversa com o Kishibe, em que ele comentou que frequentava a escola. Enfim, Yoshida comentou que ficou relutante no início, mas no final das contas, ele acabou gostando da missão que recebeu. Nessa altura do campeonato, Denji já estava desconfiado de que o Yoshida apareceu na escola para lhe pedir algo, já que outras pessoas tinham feito isso naquele dia. Mas se tratando do Yoshida, Denji alertou que a estratégia de mostrar a cueca ou ficar pelado não iria funcionar com ele, mas Yoshida explicou que foi até lá porque comprou pizza e umas bebidas e quis saber se o Denji queria comer com ele. E sabemos muito bem que, além de mulheres, uma ótima estratégia para convencer o Denji é justamente alimentá-lo. Denji estranhou que Yoshida não estava comendo, mas ele explicou que gosta de observar as pessoas comendo. E nesse momento, o Denji se lembrou do Aki porque ele também fazia isso. O Aki era um cara que nem sempre participava das interações com Denji e Power e às vezes só ficava de longe, observando aqueles que acabaram se tornando a sua família disfuncional, mas que eram pessoas queridas. E é sempre bom ver o Denji se lembrando do Aki da Power, né? Aliás, faz sentido o Denji comparar o Yoshida com o Aki nesse momento, já que ambos receberam a missão de cuidar do Denji, sendo que eles odiavam isso no início, mas no final das contas acabaram criando uma certa afinidade com o Denji. E também existe mais uma semelhança que guarda a ligação com o Denji, que é justamente o que acontece no final do capítulo, mas isso fica para depois. Yoshida comentou sobre um dia em que ele e Denji estavam voltando da escola e uns delinquentes começaram a brigar com eles, sendo que o Denji se transformou no Chainsaw Man. Ele explicou que só queria assustá-los, cortando um ou dois braços, mas aquilo foi bem problemático e o Yoshida foi obrigado a nocauteá-los para resolver a situação. Galera, que eu lembre, essa cena nunca foi mostrada, então eu acredito que isso tenha acontecido off-screen. Até porque tem muitos capítulos, sobretudo no início da parte 2, que são mais focados na Asa e Yoro. Então acaba que a gente perdeu algumas interações entre Denji e Yoshida, e essa foi uma delas. Bom, estar com o Denji sempre foi algo bem complicado, mas isso acabou rendendo ao Yoshida boas memórias que o faziam rir quando ele se lembrava dessas histórias. E isso é algo muito interessante de se observar, porque o Denji, com seu jeitinho único e bastante peculiar, consegue conquistar as pessoas que convivem com ele, desde humanos a demônios e também infernais. Por mais doido e idiota que o Denji seja, ele é muito carismático. Então, mesmo ele colocando as pessoas em situações bem problemáticas, quem convive com ele acaba criando uma afinidade pelo Denji. E é bem como o Yoshida disse, na hora da cagada, a pessoa fica puta com o Denji e quer matá-lo, mas depois que isso passa, acaba virando uma memória engraçada. Eu acredito que tudo que o Yoshida falou pro Denji nesse capítulo realmente representa o que ele sente de verdade. Depois de tudo que eles passaram, Yoshida acabou criando uma afinidade real pelo Denji, mas como Yoshida sempre priorizou seu trabalho na segurança pública, acabou que toda hora os interesses de cada um colidiam e com bastante frequência Yoshida e Denji estavam em lados opostos na parte 2. E lendo esse capítulo, me parece que o Yoshida realmente queria ser amigo do Denji, mas por conta de toda a situação entre os dois, isso acabou não rolando. E foi justamente por isso que o Yoshida quis levar comida e conversar um pouco com o Denji no momento da sua despedida. Yoshida sabia muito bem o motivo pelo qual ele estava ali e o que ele estava prestes a fazer. Mas se ele não se importasse nada com o Denji, ele simplesmente chegaria lá para cumprir a sua missão e vida que segue. Mas não. Antes do que estava por vir, já que eles nunca mais iriam se ver novamente, Yoshida queria fazer as pazes com o Denji e queria agradecê-lo por poder aproveitar a vida escolar junto com ele. Os dois apertaram as mãos e Denji agradeceu por todas as vezes que Yoshida pagou comida para ele. Finalmente, chegou a hora de se despedirem e Yoshida pediu desculpas. Afinal, o seu papel era servir como detonador. E nesse momento, fica subentendido que o Yoshida deu uma de homem-bomba e se explodiu, o que acabou gerando uma grande explosão na escola, com vidros se quebrando e cadeiras e mesas sendo arremessadas para longe. Galera, de acordo com o que foi mostrado até hoje no mangá, o Yoshida é um humano normal, com habilidade de luta acima da média. Lembrando que ele conseguiu manter uma luta mano a mano contra Conde por
um tempo, até que o inevitável aconteceu e ele foi derrotado. Mas de qualquer forma, ele é um humano que tem um contrato com o demônio do polvo. Nada mais do que isso. Então, ao ter agido como um homem-bomba, é muito provável que o Yoshida tenha morrido, porque ele é só um humano que fez um contrato com o demônio. Ele não é um híbrido. E o Yoshida não parece ter um contrato com condições especiais, que é o caso da Fumiko, já que essa praga só vai morrer completamente quando seu último clone for eliminado. Então, a não ser que seja uma pegadinha do Fujimoto, que é algo que não dá pra descartar já que se trata do Fujimoto, Yoshida de fato bateu as botas nesse capítulo. Eu, pessoalmente, acredito que ele morreu, tá? Mas como o demônio do polvo já mostrou ter habilidades de intangibilidade e o Yoshida conseguiu transportar o Denji de um andar pro outro da escola, impedindo-o de revelar sua identidade, é possível que o Yoshida tenha conseguido se teletransportar para outro andar e tenha sobrevivido. Então, não dá pra excluir essa possibilidade, já que ele tem uma habilidade que lhe permite se safar dessa explosão, se o roteiro ajudar. Mas se o Yoshida realmente foi pra vala, eu só acho uma pena que ele tenha morrido sem o Fujimoto desenvolvê-lo um pouco mais, porque pra mim, a impressão que ele sempre me passou é que ele era um cãozinho obediente da segurança pública, mas sequer ficamos sabendo o motivo pelo qual ele agia dessa forma. Então, as suas ambições nunca ficaram muito claras e também nunca soubemos nada sobre o seu passado. Será que ele era mesmo filho do Kishibe? Vai saber, né? Apesar da maior parte do tempo o Yoshida parecer ser um robô sem muitos sentimentos, teve alguns momentos em que o Yoshida aparentava se importar genuinamente com o Denji. E como eu disse, eu acho que o Yoshida queria que eles fossem amigos. Por mais que o Yoshida estivesse na escola para cumprir a sua missão, eu acho que o ato de levar comida pro Denji me passou a impressão de que, quem sabe assim, o Denji o odiaria menos por isso. E ao mesmo tempo foi uma tentativa de fazer as pazes e pedir perdão pelo que ele estava prestes a fazer. Pelo menos é assim que eu interpreto a atitude do Yoshida nesse capítulo. A parte boa é que é mais fácil aceitar a morte de personagens que não tem muito background, porque a gente acaba se apegando menos a eles, porque a gente não constrói uma relação tão profunda com o personagem. Mas eu confesso que quando eu li o capítulo pela primeira vez, eu fiquei mais impactada com esse final bombástico, literalmente, e não senti tanto a morte dele. Mas aí, quando eu fui analisar esse capítulo com mais calma pra fazer esse vídeo, aí eu fiquei triste, real. Tese, o Yoshida se despediu do mangá. Só que essa atitude kamikaze de ser o detonador me fez questionar de qual lado ele realmente estava. É claro que o fato de trabalhar para a segurança pública, estar de terno, que é o uniforme típico da segurança pública, e causar uma explosão no quartel-general do Demônio da Morte, nos leva a crer que, até o final da sua vida, ele foi um cãozinho leal da segurança pública. Mas ao mesmo tempo, eu me perguntei se fazia sentido a segurança pública enviar dois representantes, a Yoshida e o Fumiko, né, em momentos distintos. Isso me soou um pouco estranho. E sem contar que explosões são a marca registrada de uma personagem que tá bastante sumida, né? E como o filme do Chainsaw Man, que adapta justamente o arco da Reese, vai ser lançado no Japão em 2 semanas, eu acho que seria bem conveniente ter a volta da Reese nesse momento do mangá. Ainda mais que o Fujimoto abriu margem para que isso aconteça. Então, considerando que o Yoshida sempre foi um personagem muito misterioso, que nunca deixou muito claro quais são as suas ambições, será que na verdade ele não estava do lado da segurança pública, mas é aliado de uma espécie de poder paralelo que quer proteger, na verdade, o Chainsaw Man contra o demônio da guerra e o demônio da morte? E considerando que houve essa explosão, será que isso significa que a Reese participa desse grupo? Vocês adoram me zoar porque volta e meia eu falo que Reese e Kishibe vão voltar, mas um dia eu vou acertar, tá bom? Mais cedo ou mais tarde isso vai rolar. Confia. E outra coisa que não ficou claro é por que teve essa explosão? Qual é o objetivo disso? Invadir o quartel-general do Demônio da Morte? Sequestrar o Denji? Não sabemos disso ainda. Tudo vai depender em saber de qual lado o Yoshida realmente estava. Será que no final das contas o Yoshida era um traidor da segurança pública? Ou será que ele foi um cãozinho obediente até o final, que acabou se sacrificando pelo bem da missão? Qual é a opinião de vocês? Já comentem aqui embaixo. E com relação ao Denji, ele não vai morrer com essa explosão, né? Provavelmente ele vai virar picadinho, ainda mais se ele for atingido em cheio. Mas quando ele ingerir sangue e puxarem a cordinha que dá parte do motor, aí é a vida que segue. Agora, será que o Sugo tá certo e a Yoru tá realmente chegando? Galera, a cada capítulo o bagulho tá ficando cada vez mais tenso. É assim que eu gosto. O detalhe é que acabamos de sair de uma pausa, mas na semana que vem terá uma nova pausa.
Eu sinceramente não entendi nada. Isso pode ter a ver com a proximidade da estreia do filme da Reed nos cinemas japoneses, ou isso pode ser um prelúdio de que a parte 2 está chegando ao fim. Mas eu já comentei com vocês sobre isso várias vezes. Como Fujimoto é muito fã de cinema, eu acredito que ele irá lançar o mangá de Chainsaw Man na forma de trilogia. Ou seja, se o Fujimoto quiser encerrar a parte 2 daqui a alguns capítulos, no futuro eu acredito que será lançada a parte 3 para finalizar a história. Mas por enquanto, vamos ter cautela e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Se você curtiu o vídeo, capricha aí no like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E ative as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!